Para começar, antes de tudo, como é que eu chego a Gramado? Você pode chegar a Gramado por meios de aviões que chegam em Caxias do Sul ou Porto Alegre e aí se deslocar até a cidade chamada Gramado. Para você se deslocar, você pode fazer esse trajeto de ônibus, táxi, Uber, BlaBlaCar, às vezes é uma grande opção, não sei se você já conhece, mas também é legal, principalmente para casais ou para quem vai sozinho. Para grandes famílias eu não aconselho tanto. Ou você pode ter à sua disposição uma locadora de carros e aí você loca um carro de um desses aeroportos e se desloca até a cidade, que é uma grande opção, porque você consegue fazer depois todo o trajeto dentro da cidade, apesar de ser uma cidade pequena e tudo muito próximo, tem sim alguns parques que ficam com uma certa distância e se você não quiser usufruir dos ônibus de turismo da cidade e tiver de carro, com certeza facilita também. Aliás, para quem mora em cidades ou até mesmo estados próximos, compensa sim ir de carro. Hoje, atualmente, nós moramos em Santa Catarina, eu sou gaúcha, mas atualmente a gente mora em Santa Catarina e facilmente a gente faz esse deslocamento de carro até Gramado, que é uma viagem muito gostosa e vale a pena também se você não quiser se deslocar de avião. Fica aqui já a nossa dica para você de deslocamento até lá. E antes de eu te contar aí como economizar, quais os melhores hotéis, restaurantes, onde você pode ficar com o melhor custo-benefício, por favor, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, curte e compartilha muito esse vídeo para nos ajudar nesse pequeno canal, porque eu acabei de fazer uma pausa aqui. Fui lá, atendi o filho, voltei aqui, tô gravando esse conteúdo para você. Então nos ajude aqui, somos um bebê, um canal recém-nascido, mas a gente quer muito continuar trazendo cada vez mais informações legais e dicas maravilhosas para todas as famílias por aqui. Então já nos ajuda aqui embaixo. A cidade de Gramado, então, é um encontro de gerações e que traz muito, carrega muito da sua história, dos seus antepassados por essa cidade, trazendo consigo o encantamento das fábricas de chocolate, o Natal Luz com sua magia de conto de fadas, o Chocofest na época de Páscoa, que é muito incrível. Por onde você passa, você tem essa vontade de ficar lá olhando aqueles chocolates, comendo, degustando, observando toda a decoração, porque a cidade realmente encanta, brilha os olhos de quem estiver por lá. Só que todo esse encantamento, toda essa magia, muitas vezes pode virar o quê? Sim, um pesadelo. E é por isso que eu quero te dar algumas dicas aqui para que toda essa magia não se transforme em algo aí que talvez vai te dar dor de cabeça durante a viagem. Gramado, com esse crescimento todo, com a sua expansão, obviamente foi se modernizando e junto com essa modernização teve as expansões de grandes parques, novas atrações para todas as idades, principalmente para as crianças, porque quando a gente fala em Páscoa e Natal não tem como a gente não pensar em crianças aí brincando, se encantando com toda essa magia. E junto com essa modernização, novos parques, novas atrações, obviamente teve um aumento considerável no custo de todas essas atrações, na movimentação de restaurantes, hotéis e tudo mais. E com isso, muitas vezes bate a dúvida por aí, não é? Será que realmente eu vou para Gramado? Será que eu vou para outro local? Vale a pena? Não vale a pena? E é por isso que eu tô aqui para te contar todas essas dicas e porque eu já fui tantas vezes e voltaria, obviamente, outras inúmeras, depois que eu descobri todas essas dicas. E é claro que junto com toda essa modernidade também veio sim muito luxo e sofisticação para a cidade de Gramado. Afinal, quando a gente pensa em Gramado, a gente já se remete àquele pensamento de um lugar glamuroso, aconchegante, que traz sim um certo luxo e aconchego para grandes famílias e até mesmo para casais apaixonados. Então sim, se você busca esse luxo e sofisticação na sua estadia, nós temos nada mais, nada menos do que o melhor hotel do mundo em Gramado. Isso mesmo, você não ouviu errado. O melhor hotel do mundo está localizado em Gramado, considerado um fantástico, maravilhoso, o Hotel Colline de France. Inspirado na decoração e construção francesa, o Colline de France oferece uma experiência única com toda certeza. Os quartos são elegantemente decorados, todos eles com muito aconchego e conforto, mas principalmente se destaca
as experiências que esse hotel proporciona desde a sua chegada até a sua saída. A todo momento você tem alguém pedindo se está tudo bem, se você foi bem atendido, e não somente a cordialidade, mas a experiência de servir muito bem os seus hóspedes. Então, se você está procurando aí bastante luxo, sofisticação, principalmente se você quer curtir um momento a dois, Colline de France é a melhor opção, com certeza. Agora, se você quer curtir um hotel que tem uma inspiração europeia, com um toque de obra de arte, com certeza você precisa conhecer o St. Andrews. Esse hotel carrega muita história, realmente como se fosse uma obra de arte em um hotel. Inspirado nos hotéis escoceses, o St. Andrews é um hotel com 19 suítes que conta com alguns serviços exclusivos, como mordomo, uma gastronomia inclusa incrível e a vista para o Vale do Quilombo, que quem conhece com certeza não esquece. Agora, se você está buscando um hotel clássico, tradicional, com muito conforto, você precisa conhecer o Rita Hopner. Ele é um dos hotéis mais maravilhosos que tem nessa região também, para você se hospedar, principalmente se for em família e quiser curtir um café da tarde sem igual. Só para dar uma palhinha para vocês, é um café da tarde inspirado nos chás da tarde alemães. Então você já vai ter uma ideia aí do que pode esperar desse local. Agora eu vou dar aqui a minha dica infalível para vocês. Se você está buscando, é claro, uma estadia em casal, foque nesses hotéis com maior luxo, glamour e conforto, obviamente, vão lhe atender muito bem e vão trazer uma experiência incrível para você viver a dois. Agora, se o seu foco é família, eu fugiria desses hotéis que são os melhores ali, os 5 estrelas. Eu fugiria do Colline de France, não iria para o St. Andrews, evitaria esses hotéis mais famosos pela sua experiência inclusa, porque você vai precisar de conforto para a família, tu vai precisar de um espaço para tua criança brincar, vai precisar de um lugar para você conseguir deixar ela correndo aí solta, e provavelmente esses locais são mais reservados, mais calmos, mais tranquilos, eu não aconselharia para você. Então a minha super dica, se você vai em família, é os hotéis da rede Laghetto, que são os meus favoritos, tem para todos os gostos, cores e bolsos, então você com certeza vai ficar muito bem atendido. Nós já tivemos experiência em 2 hotéis da rede Laghetto, inclusive a última foi o Laghetto Resort. Nós amamos porque eles têm um espaço embaixo, próximo da piscina, que é o espaço Kids, mas não é um mero espaço Kids, aonde você vai conseguir só deixar a criança brincando um pouquinho nos brinquedos. Não, eles têm recreadores, tem um espaço gigante de piscina de bolinha para eles brincarem, tem atividades de pintura, de recortes, de teatro, tem muita coisa divertida, dependendo da época do ano, tem programações incríveis para as crianças, diverte eles o tempo todo. Nós participamos de uma oficina de confecção da sua estrela, que era uma estrelinha que eles tinham que confeccionar, pintar, colorir, colocar algumas coisinhas nela, de brilho. Teve uma outra oficina que eles fizeram que era uma oficina de confetes, então eles fizeram uma festa dos confetes, tudo tem uma história, um teatro, uma questão lúdica junto, fora os brinquedos, as máquinas de games que tem ali para adolescentes ou pré-adolescentes, tem espaço de piscina interna, piscinas externas, jacuzzi, nossa, a estrutura é fantástica.
Se joga. Tá. Você quer colocar o lantejoso aqui pra poder tampar esse espaço? Quer botar os brilhinhos ali onde tem a cola? Deu certo. Deu certo. Quer colocar os brilhinhos aqui onde tem cola ainda? Olha isso! Você tá muito alto. Escorrega. E nós já ficamos numa outra rede dos hotéis Lagueto, que é o Lagueto Chateau. Que aí nós somos em casal para curtir mesmo a experiência, e eu arrisco a dizer para vocês que ela é uma experiência muito similar ao Colline de France, porque você é muito bem recepcionado o tempo todo, você tem muita cordialidade ali te atendendo, você tem outras experiências de degustações mesmo, o café da manhã fantástico, tem a parte do spa com sauna, piscinas internas, externas, aquecidas, jacuzzi, hidromassagem, enfim, tem uma infinidade de opções, e eu confesso que acho que se eu fosse colocar aí para casal, os dois eu acho que ficam bem equiparados, tá? Tanto o Colline de France quanto o Chateau da rede Lagueto. Porém, tem um adendo. A rede Lagueto, por ter essa questão de abranger famílias, além de toda essa experiência gostosa que nós ficamos em casal, nós poderíamos facilmente ter ido com o meu filho nesse mesmo local da rede Lagueto, porque eles têm um espaço também reservado para crianças. Então a gente poderia ainda ter essa experiência tão gostosa, é um bom atendimento, com uma estrutura bem legal, e ainda assim ter esse suporte para as crianças. Então eu acho que a rede Lagueto mora aí no meu coração e com certeza é a minha dica favorita aqui para vocês. Não estou recebendo nada para dar essa dica, é realmente de coração aberto aqui para quem já vivenciou diversas experiências em Gramado.
nenhum desses for a sua grande opção, nós temos sim outras opções, deixei algumas aqui separadas, é claro que eu tô com uma colinha aqui na minha frente, né, minha gente? Não ia conseguir falar o nome de todos esses hotéis de cabeça, só realmente dos que eu já vivi a experiência. Então a gente tem o Wish Serrano, a gente tem o Sky Serra, tem o Hotel Alpestre, falam muito bem, não fui ainda, mas a minha cunhada e meu cunhado já foram com as crianças e falaram muito bem desse Hotel Alpestre, que ele tem muitas atrações também para crianças, que é bem legal. Não posso falar totalmente com propriedade, porque nesse em específico nós não ficamos hospedados ainda, mas já ouvi muito bem para famílias. Então, ó, já tem uma estrelinha aqui também. Tem o Wood, tem o Bavária, tem, enfim, Casa da Montanha. Casa da Montanha é muito famoso ali em Gramado, mas assim, vou te dizer que eu acho que é um dos mais antigos, né? O Casa da Montanha, ele é mais rústico e familiar, realmente. Tem uma certa tradição, né? Mas eu ainda acho que das experiências aqui que eu tô contando pra vocês, tanto pra famílias quanto pra casais, a gente tem outras opções hoje melhores que o Casa da Montanha, mas sim é um dos mais famosos que existe em Gramado pela tradição, por anos de experiência aí na rede de hotelarias. Agora, se você não quer viver essa experiência tão glamurosa, sofisticada, cheia de requinte, e você quer uma experiência com menos custo e que com certeza traz também uma certa experiência diferente, eu tenho também essa dica pra você, e é claro que eu vou te dar essa dica. Já vivi 2 momentos totalmente diferentes em Gramado. Já fui pra Gramado para viver todo esse glamour, luxo e aconchego, e já fui pra Gramado com uma outra experiência, que é ficar mais conectado da natureza, mais reservado, mais afastado de toda essa questão de trânsito, de muvuca, de pessoas, de centro da cidade. E Gramado, para quem não sabe, tem sim essas 2 opções. Gramado tem grandes opções muito legais, com menor custo-benefício, para você também viver uma experiência em meio à natureza. E é essa dica que eu vou te dar agora. Por Gramado ficar localizada estrategicamente na Serra Gaúcha, ao seu redor tem inúmeras cidades muito legais para se conhecer, e não só cidades legais para conhecer, mas como os interiores de Gramado, que são mais afastados do grande centro, ali onde acontece todas as atrações, e que tem uma estrutura muito legal em meio à natureza. Uma das últimas experiências, eu acho que já fomos 3 vezes depois dessa, mas nós fomos numa experiência que a gente queria realmente ficar num refúgio, mais afastados, sem muita confusão, vivendo uma experiência mais de meio à natureza. Tem trilhas incríveis por Gramado inteirinha, e eu já vou te passar todas essas dicas de passeios sem custo para você saber também. Mas falando na parte de hotelaria e hospedagem, nós temos locais muito legais. Por exemplo, alguns chalés em Airbnb que você pode locar nas redondezas de Gramado ou afastado nos bairros próximos de Gramado, até mesmo em Canela, que é uma cidade próxima. Na verdade, todo mundo fala Gramado e Canela porque já incorporou essas cidades juntas nessas festividades. Mas Canela tem muitas opções em meio à natureza, Airbnb, hospedagens mais em conta, até mesmo na própria rede Lagueto. Mas se você quiser viver uma experiência única em meio à natureza, eu indico com certeza você olhar um Airbnb com chalés, realmente para você ficar num retiro lá, quietinha, descansando e relaxando. Esses chalés mais afastados, de alguns hotéis mesmo que oferecem essa experiência em meio à natureza próximo a Gramado, que você pode buscar por essas opções. Eu vou deixar aqui abaixo alguns já listados, caso você queira dar uma olhadinha nos que a gente já foi e que eu indico aqui para vocês. Você também tem a opção de alocar por Airbnb algum apartamento, mesmo que dentro do centro da cidade, porque vai te proporcionar com certeza uma economia, muitas vezes, por estar num local onde não é uma rede de hotelarias ou pousadas, e ao mesmo tempo você pode fazer sim sua própria comida muitas vezes ali, fazer só algumas refeições fora, e aí você acaba economizando uma boa grana. Então já fica a nossa dica de hospedagens. Se você quer luxo e sofisticação, aqui está as melhores dicas, mas se você quiser realmente descansar num local retirado,
tem também, com certeza, opções maravilhosas em Gramado. E aí você pode só dar uma fugidinha de vez em quando para curtir o glamour da noite, se quiser, é óbvio. Então todas as nossas dicas de hotéis, pousadas, Airbnb, vou deixar listado aqui embaixo. É claro que são opções que eu já fui, que eu gosto, que eu indico para vocês, mas existem infinitas outras possibilidades. Então se você já ficou hospedado em algum outro local e teve uma experiência muito legal, comenta aqui embaixo pra gente saber também, é óbvio. E agora a gente vai falar de algo que eu amo, é a experiência gastronômica. Bora falar um pouquinho mais da gastronomia de Gramado. Pra mim, qualquer cidade, qualquer lugar, aonde eu for, a melhor parte é o quê? A experiência gastronômica, né, minha gente? É o meu chão, eu me sinto em casa, então com certeza pode anotar essas dicas aqui, porque eu não daria dicas ruins para vocês se eu amo uma passagem gastronômica por aí em alguns locais. Bem, começando porque nós tivemos muito essa influência dos antepassados em Gramado, né? Alemães, italianos, e junto com essa questão do chocolate veio muito da influência suíça. E a influência suíça trouxe o quê? O famoso fondue para Gramado. E os locais de fondue são os mais requisitados toda vez que a gente viaja para lá, principalmente se você for turistar em épocas de frio, é muito gostoso aproveitar um fonduezinho. Então já confere essas dicas. Eu vou te dar a dica principal, que é o meu favorito, que é o Château de La Fondue. E o Château de La Fondue, se você botar aí no Google, der um Google, enfim, não vai estar no top list, mas em experiência gastronômica, falo por propriedade, que já provou inúmeros por lá, é o melhor, sem dúvida. Então os ingredientes são todos muito frescos, você consegue perceber que são preparados exatamente naquele momento de ser servido, não está preparado já há bastante tempo ali, vai servir já tá com um gostinho de requentado, não tem isso. Agora, se você for ter uma outra experiência gastronômica além do fondue, eu com certeza te indicaria a culinária italiana, que é indescritível e eu tenho sim o meu favorito. Aliás, tem outros inúmeros fundies maravilhosos, eu vou deixar a dica de alguns principais aqui embaixo, tá? Não vai ser só esse que eu vou dar a dica não, mas esse com certeza tem o meu coração e é o meu favorito. Agora, para italiano, eu tenho um que eu confesso que a gente comeu a melhor lasanha, melhor do que na própria Itália. Então você precisa passar por lá, com certeza. A Cantina Pasciutta é um clássico de Gramado e ela encanta ainda mais por ser um ambiente familiar e que tem sempre massas frescas e molhos indescritíveis. Então você pode ter uma experiência muito, muito, muito rica, com certeza, conhecendo esse restaurante italiano por lá. Nós fomos há uns 4 anos atrás para a Itália. Provamos em infinitos restaurantes, um mais incrível do que o outro. Temos o nosso favorito lá na Itália, que é o Grazie Graziella, tivemos uma experiência muito gostosa lá, mas eu confesso que a lasanha da Cantina Pasciutta em Gramado tem o nosso coração. Então, por favor, se for escolher um italiano, que seja esse, porque não vai ter erro. Mas é claro que se você não quiser pratos à la carte, nós temos uma opção muito legal de italiano, que é óbvio que eu amo também, não posso deixar de falar aqui sobre a Casa di Paolo, que tem as massas mais gostosas também aí da região, mas com uma proposta diferente. Você pode sim pedir um prato à la carte, eu acredito que Gramado ainda tem essa opção, porque nós comemos Casa di Paolo em diversas cidades diferentes, mas Gramado eu acho que ainda tem essa opção de à la carte, porém o forte deles é o Festival de Massas e Galeto, tradicional de Gramado na Casa di Paolo. Você vai pedir esse festival e vai ter diversas entradas. Tem uma sopinha inicial, depois vai começar a vir saladas, bem típico de italiano mesmo. E as massas todas são frescas também, então você tem opções de massas com molhos diferentes que você pode ir pedindo. Já fica a minha dica do tortelha ao molho de fungo, que esse é excepcional. Mas tem outros tipos de sabores, você pode mesclar o que você gostar também. E você sai muito satisfeito, sem falar que o galetinho primo canto deles
é um espetáculo. Então não posso deixar de falar desse italiano também, que tem o nosso coraçãozinho, com certeza, e é uma das casas que a gente sente mais falta hoje morando aqui em Santa Catarina, até tem aqui em Itapema, que é próximo, mas a gente acaba não se deslocando até lá só para comer. Então, Casa de Paulo também tem meu coração, tá? Não posso deixar de falar deles. Agora, se você quer um café, já pega essa dica. Sabe aquele waffle com geleia de frutas vermelhas? Casa Josefina de Cafés é com certeza o seu lugar. Você consegue ter uma degustação de cafés da tarde bem gostosos ali, tem esse waffle famoso também deles. É uma experiência muito legal, mas o que tem o meu coração é ao lado da catedral ali do centro de Gramado, no Café São Pedro. O Café São Pedro tem o meu coração porque ele é muito simples, mas é muito gostoso. Tem pastel frito na hora, mas é um pastel bem gostoso, recheadinho, sequinho, sério. Vocês precisam provar, tá? Tem cafés maravilhosos, eles têm algumas sopas também no inverno que eles servem, alguns pratos de almoço, mas é um local bem aconchegante ao lado da catedral, fácil de achar e que é um café que eu gosto muito particularmente, apesar de não ter nada assim extraordinário, mas é um aconchegante bem gostosinho, tá? Fica aqui a nossa dica também. Agora, se você quer um café típico alemão, aqueles cafés com uma mesa farta, aonde você nem sabe o que provar direito, você precisa conhecer o café que eu comentei com vocês do Hotel Rita Hoppner. Esse café é um café da tarde típico alemão, realmente, você pode fazer reserva só para o café mesmo não estando hospedado. E olha, com certeza você não vai jantar depois desse café da tarde. E agora, se você quer fugir desses tradicionais fondis italianos, temos sim algumas dicas bem legais e principalmente para você economizar. Tem alguns restaurantes por quilo em Gramado com opções bem legais, com preço justo também. Tem alguns outros que são bem simplão, mas que são muito gostosos. O pastelão de Gramado é sensacional. Então eu vou colocar uma lista dos restaurantes por quilo, restaurante italiano, cafés, hambúrguer, carnes, enfim, o que você... eu esqueci da dica principal agora que eu falei carnes. Churrascaria Zelão, por favor, vocês não deixem de ir lá. O melhor churrasco, com certeza, do Rio Grande do Sul é lá. Então já fica essa dica. Eu vou colocar então uma listinha aqui abaixo do vídeo dos principais restaurantes com preços, enfim, já aproximados, né, para 2024, 2025, para vocês terem uma ideia. E as opções que são os nossos favoritos também. Mas essas dicas aqui principais que eu dei, você com certeza não vai errar. Ainda sobre comida, aquele cafezinho da tarde com um chocolatinho, sem dúvida é na Lugano e você vai ter uma experiência muito legal. Adoro sentar lá, pedir um chocolate quente ou pedir um cafezinho com uns chocolatinhos e ir petiscando aquilo à tarde, ó, fantástico. Claro que o preço agregado é mais alto, não vou mentir pra vocês, é um preço um pouquinho mais alto, mas vale a experiência sim. Agora, se você quer comprar chocolate e com um preço reduzido, o ideal é você ir nas fábricas que são mais afastadas do centro. Então tem a fábrica da Právera, a fábrica da Lugano, fábrica da Floribal. Floribal não é meu chocolate preferido, fica aqui entre nós, tá? Mas tem opções bem mais em conta nessas fábricas mais afastadas, então você consegue comprar chocolate com um preço melhor do que no próprio centro da cidade. Apesar de que, sim, Gramado está com um valor bem mais alto do que normalmente era anteriormente há 10 anos atrás, vamos dizer assim, tá? Então tá com um preço agregado maior, infelizmente ou felizmente, os chocolates também sofreram esse aumento e você não vai encontrar uma barrinha por menos de 5, 8 reais, tá? É difícil. Na verdade, essa última ida, menos de 10 a gente não encontrou no centro. Então já fica a dica, se quiser tentar, nos parques mais afastados, onde tem as fábricas de chocolate, vale a pena. Agora, uma dica para você economizar, que você não poderia deixar de ter essa dica. Não sei se você já ouviu falar, mas tem algumas cidades que têm uns clubes de descontos, né? Gramado também tem, nós temos o Prime em Gramado, que é um clube de descontos, onde você compra por um valor único, um cupom, e você tem direito a alguns restaurantes com descontos ou pratos com descontos bem legais. Então tem que ver se realmente tem, na época que você está indo, esse Prime para você adquirir. Vou deixar depois aqui embaixo também o link, se eu encontrar, mas acho que tem link. Se não tiver link, deixo os nomes aqui escritos para vocês.
E tem um outro site que eu adoro olhar toda vez que a gente vai para Gramado, que é o Tchê Descontos. Esse Tchê Descontos, ele é um aplicativo, eu não sei se é exatamente esse o nome dele. Vou deixar aqui abaixo bem certinho a descrição também, tá? Me desculpa, eu não anotei tudo, minha gente, é muita coisa. Mas esse Tchê Descontos é como se fosse aquele antigo peixe urbano que existia, mas é próprio ali para a região da Serra Gaúcha. E aí você tem alguns descontos exclusivos, principalmente em locais bem legais, como se você quiser ir desfrutar de uma experiência incrível na Pizzaria Hector, que nada mais, nada menos é inspirado no Harry Potter, e eles fazem muitas magias lá dentro com uma experiência de muito encanto, sério mesmo. Os adultos ficam impressionados, imagina as crianças. É muito legal. Agora, se você estiver indo com crianças bem pequenas, eu não indico, porque ele fica com uma luz muito baixa. O meu filho não gostou, obviamente, nós temos um filho atípico, então ele já não gosta tanto dessa questão de barulho muito alto, enfim, né? Mas algumas crianças muito pequenininhas podem se assustar um pouquinho, mas agora os maiorzinhos, a partir dos 5 anos, com certeza vão curtir muito essa experiência. E para você ir na Pizzaria Hector, que para nós é a nossa favorita lá de Gramado, não somente pelo espetáculo, porque é um show com pizza, não é uma pizza com show, realmente você paga pela experiência do show. Mas as pizzas são fantásticas, eu nunca vi tanta opção de pizza, sério. Tem muita opção e com sabor inconfundível, assim, é algo muito especial, é muito, muito gostoso mesmo. E a gente fala com propriedade porque nós vivíamos na Serra Gaúcha, numa cidade que era especialista em pizzas, tá? Não tem igual, é uma experiência de rodízio de pizzas muito gostoso no Hector, com um show fantástico. Calabresa, pimenta do reino, pimentão e cebola e ovos. Não, obrigado. Ninguém? E aí nesse Tchê Descontos você consegue comprar com um valor menor antecipadamente, então já fica aqui essa dica. E não só para Hector, tem para inúmeros outros restaurantes, passeios, para o turismo em geral da cidade. E nem todo mundo tem conhecimento sobre esse site, então se você for acessar pode comprar, que com certeza é muito bacana. Falando ainda um pouquinho de experiência gastronômica pra gente finalizar, Gramado tem muitos parques novos, muitas experiências gastronômicas novas, então como eu comentei, tem a pizzaria do Hector, tem o Hector Hambúrgueres também, tem a Kong, que é uma pizzaria temática de animais para crianças, né? Então ela tem toda temática de animais, bem divertido, mas tem um custo agregado bem elevado. Eu acho que, principalmente agora nessa época de Natal e Páscoa, alguns dias tu consegues um desconto por esses aplicativos de descontos que eu comentei com vocês, que é tanto a Tchê Descontos como o Prime, mas não garanto. Então eu sei que tem um custo bem elevado, tanto a Kong quanto a Cara de Mal. Cara de Mal é uma pizzaria que eu particularmente não gosto. Eu acho um pouco desrespeitoso a forma como eles conduzem o show dos piratas lá dentro. Obviamente que é uma apresentação realmente de como seria, enfim, e nem todo pirata é amigável, eu sei, eu entendo, mas particularmente não gosto, eu acho um pouco desrespeitoso o show deles, eles interrompem várias vezes, fazem chacota com quem quer trocar de prato quando tá comendo salgado, quer ir pra doce, enfim, é um custo bem alto e não é, na minha experiência, né, na minha humilde opinião aqui, você pode discordar, tá tudo bem, não é a melhor experiência, principalmente se você for com criança, então eu optaria pela Hector, que é a nossa favorita, e tem uma gastronomia muito gostosa, ou eu iria pra Kong, que aí também é uma experiência legal, um pouquinho mais elevado o custo, mas que tem um show bem bacana para crianças. Fora isso, tem outras infinitas possibilidades, então se você tem uma super mega dica que eu não comentei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários para todo mundo saber, é óbvio.